É para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. É para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do É para o lado que eu durmo pior. E como é que estão? Estão bem? Espero que sim. Mudei aqui um bocadinho o alinhamento, pá, porque hoje aconteceram situações que são de força maior e que me vão levar a falar disto aqui. Eu ia falar de Tiro e São João, de andar nos comboios da CP e na experiência que é sempre não chegarem a horas, portanto não sei porque é que eles não mudam os horários, em vez do Alfa dizer que demora 2 horas e 30, dizer que demora 3, porque demora 3, efetivamente. E também do facto de haver internet melhor na faixa de Gaza do que nos comboios da CP. Mas tudo isso passará para segundo plano e talvez para outro episódio, porque houve uma polémica com o Gustavo Santos que me implica diretamente a mim, implica o outro podcast que eu tenho, Sem Barbas na Língua, com o escritor Hugo Gonçalves, que acredito que a maioria de vocês ouça, ou que conheça pelo menos, e pusemos um reel em que eu digo que o Gustavo Santos é uma espécie de maluco da aldeia, que antes das redes sociais seria o maluco da aldeia, aliás, e que agora, como tem acesso aos outros malucos da aldeia, eles se juntam todos em convenções e merdas dos malucos da aldeia. Pronto, um reel normal, nada de novo, acho que é uma opinião que qualquer pessoa sensata terá. Era mais uma reflexão filosófica sobre as redes sociais e como é que isso impacta o mundo, do que propriamente sobre o Gustavo Santos, que foi usado só a título de exemplo, porque tem mais piada atribuir uma cara a uma persona, não é? E então, hoje acordei e o Gustavo Santos, na sua página O Homem da Terra, tinha feito um vídeo a chamar-me Soldadinho de Chumbo. A propósito de um soldadinho de chumbo da cidade que recentemente me chamou maluco da aldeia. O maior maluco da aldeia de todos os tempos teve um nome. Chamava-se Jesus. Na altura não havia internet e por isso mesmo todos os dias fazia longas caminhadas para falar com novas pessoas e semear a verdade. A mesma verdade que soldadinhos como este nunca descobrirão. Porque, por medo, por obsessão pelo conforto, escolhem pura e simplesmente nunca abrir a cortina que os separa de uma vida que vale a pena ser vivida. Um forte abraço e acorda, Portugal. Primeiro, ele veio a peito porque poderá ser por eu estar mais gordo e mais o chumbo é pesado. Não sei se é por isso, mas acho que tem a ver com porque os soldados cumprem ordens, não é? E então eu sou uma ovelha que cumpre ordens e que provavelmente sou avançado. Há muitos anos que dizem que eu sou avançado destes e daqueles e pá, não me chega nada à conta para eu emitir opiniões ou dizer piadas, mas pronto. E então, pá, achei que queria guardar para o Sem Barbas para falar disso, faz mais sentido, foi nesse contexto, mas também como o episódio desta semana é só para patronos, nesse podcast vou falar aqui um bocadinho, até porque acho que é um tema sobre o qual me apetece discorrer, não tanto do Gustavo Santos, porque pá, sinceramente é uma personagem que não me aquece nem me arrefece e que pá, sei lá, já foi tão ridicularizada que se torna difícil acrescentar alguma coisa, não é? E eu acho sempre piada esta malta que são os gurus e que normalmente se libertam do ego e que depois têm o ego tão controlado que de manhãzinha, logo pela fresquinha, se comparam com Jesus Cristo. E pronto, tal como Jesus Cristo, realmente, que muita gente acredita que ele tinha poderes e caminhava sobre a água e essas que transformava o pão, a água em vinho, também há muita gente que acredita que o Gustavo Santos realmente faz coisas que não faz, que é dizer verdades. Não diz. O Gustavo Santos, e entre outros, são são disseminadores de merda. De merda. É que eu acho que muita gente a dizer a liberdade de expressão é pão, e em lado nenhum não digo que o Gustavo Santos não pode ser um burro caralho e ter umas redes sociais onde diz burrices do caralho. Pode, está à vontade. Mas a verdade é que há uma altura onde há algumas coisas que são ditas que podem ser perigosas. E eu não estou a dizer que ele deve ser, a liberdade de expressão dele deve ser limitada ou assim. Por princípio eu acho que não. Mas imaginemos o cenário seguinte. Um casal tem um filho que tem um cancro
E esse casal vai ao médico e o médico diz, olha, o seu filho tem um cancro. Eu sei porque eu estudei e está aqui nos exames e tem aqui realmente um bom cancro. Um cancro mesmo dos bons. E o que é que eu aconselho? Quimioterapia. Porque, com todos os efeitos secundários que a quimioterapia tem, ainda é assim a melhor forma de nós controlarmos aqui este cancro para ver se o seu filho fica curado. E mesmo que não fique curado, pronto, para lhe dar aqui controlar a doença e o avanço da doença e dar-lhe aqui uns bons anos de vida. E esse casal diz assim, sim senhor, doutor, se o doutor estudou, a gente vai coisa, pronto, vamos pedir uma segunda opinião, acho que faz sempre sentido, há várias vertentes da medicina e vários tratamentos alternativos, faz bem investigar e não acreditar tudo no que o médico de família nos disse, porque às vezes o médico também pode ser um ganda burro. A medicina e o consenso médico dificilmente estão sempre a evoluir, não é? E regem-se por princípios científicos. O médico em si pode ser realmente um incompetente, porque também há. E pronto, e as pessoas dizem, vão uma segunda opinião, e o outro médico diz assim, o seu filho tem realmente um bom cancro aqui, está cheio de cancro, está mesmo apejadinho de cancro por todo lado. E o outro médico tem razão, a quimioterapia aqui é a melhor coisa, a melhor forma de nós começarmos aqui o tratamento. E eles, E depois eles veem a página do Gustavo Santos, estão no Instagram, já marcaram a quimioterapia para o miúdo, e estão na página do Instagram e veem o Gustavo Santos e outros a dizer que a quimioterapia mata mais do que o que cura e que é tudo uma invenção da indústria farmacêutica para lucrar com a morte das pessoas. E que, sei lá, se eles beberem água com limão de manhã e fizerem jejum, que o cancro cura-se. E que a quimioterapia é má. E aqueles pais, como estão muito vulneráveis e que são também bem burros, decidem, olha, vamos fazer aqui, em vez de seguirmos o que o estado de arte da medicina sugere e o que estes médicos especialistas que estudaram a vida toda sugerem, a gente vai fazer o que aqui o homem da terra sugere, que é dar água com limão pela fresquinha aqui ao Martim e não lhe dá de comida para ele fazer jejum. Nisto, o Martim morre, todo comidinho pelo cancro. Porque não só não para o cancro, água com limão, como faz com que avance mais depressa o não fazer quimioterapia. E o Martim morre. Eles, que chatice. Então, o Martim morreu. O que é que se faz nesta situação? Primeiro, isto não é apenas a liberdade individual que está em causa, porque é aquela criança. E os pais não podem fazer o que querem com as crianças. Há coisas que configuram maus tratos infantis e que os filhos até são retirados. Negar a um filho um tratamento que, à lei da ciência e à luz da medicina, é o melhor tratamento possível, negar-lhe esse tratamento com possibilidade de cura, com base em pseudociência e em religião, até muitas vezes, parece-me configurar maus tratos infantis. Não sei, parece-me. Se for numa fase muito extrema, em que, olha, nós temos que decidir aqui, não é? Porque o nosso filho tem 10 anos e, portanto, ainda não sabe, né? Pensa que wrestling é real, portanto, ele não vai poder estar a decidir aqui se quer fazer quimioterapia ou não. E nós temos que decidir, aqui 10% de probabilidade de curar, mas e se não fizer quimioterapia, tem pelo menos 1 ou 2 anos com mais qualidade de vida e mais feliz. Essa decisão deve ser terrível para um pai tomar, e eu acho que numa posição dessas, uns pais que recusem fazer o tratamento porque acham que mais vale dar 2 ou 3 anos felizes ao filho do que sofrimento da quimioterapia com uma fraca probabilidade de cura, acho que pode ser uma questão. Mas não o fazer porque viram o homem da terra a dizer que a quimioterapia era má e fazia dói-dói. Quando toda a gente sabe isso, a quimioterapia mata as células boas e as más. A esperança é que o corpo aguente enquanto aquilo mata as más e também mata as boas. Mas parece-me que isso pode configurar, apesar das pessoas terem uma responsabilidade individual e aqueles pais, eles é que são os responsáveis máximos, mas não sei, pode reconfigurar um bocadinho, pode configurar um bocadinho de burla, crime, não sei. Eu acho que se um gajo está a ler as cartas, um tarólogo diz assim, olha, não faça quimioterapia, porque a quimioterapia faz mal, porque eu estou a ver aqui nas cartas que você se vai curar sozinho. E a pessoa que acredita naquilo, coitada, o tarólogo também tem alguma culpa e devia haver alguma responsabilização. E quem diz tarólogos diz o padre.
Diz a religião que faz isso há anos. Quer dizer, a Igreja do Reino de Deus, que se tu pagares isto e comprares o azeite lá sagrado e o caralho, que te faz curar isto e aquilo, pá, essa merda é burla. É burla, porque se eu for a uma casa de um velho vender-lhe uma coisa que não é verdade, eu sou acusado de burla. Estar a enganar velhos para lhes sacar o guito. Mas a religião, pronto, tem um estatuto especial na lei. Mas pronto. Portanto, não é apenas palermice. Dizer que a Terra é redonda é palermice. E à partida não afeta a vida de ninguém. Pronto, estás a dizer, é só... As pessoas dizem, não respeitas quem tem opiniões diferentes. Quem diz que a Terra é plana... Eu disse plana ou redonda há bocado, já não sei. Mas quem diz que a Terra é plana não é uma opinião diferente. É burrice. É ser-se burro. Não vale a pena discutir com essa. Nem todas as opiniões são válidas. Não estão. Podem ser para ti, mas não são válidas. Se eu estiver a falar com alguém e a pessoa disser assim, olha, para mim, os pretos era tudo para matar. A minha atitude não vai ser bom. Cada um tem a sua opinião, pronto, não sei. Não, é tipo, olha, este gajo é um burro do caralho, não me apetece falar com ele. Não me apetece, são pessoas com as quais não vale a pena conversar. Porque têm uma visão do mundo sobre a qual não me interessa debater. Apetece-me chamar-lhes burros. Não é que não respeito a opinião. Aliás, não respeito a opinião porque não é uma opinião para ser respeitada. É uma opinião para ser gozada e criticada. E depois isto, pronto, o Gustavo Santos fez lá aquele vídeo, depois também andei lá nos comentários a espalhar o caos, e então, pronto, os maluquinhos da aldeia juntaram-se todos, provaram aquilo exatamente que eu disse, não é? Que têm todos acesso à internet, e foram lá comentar todos, ele fez o vídeo, tagou o Sem Barbas na língua, que eu acho sempre giro, ele tagar aquilo que é apenas e só para os minions dele virem. A questão é que debater na internet com discípulos de Gustavo Santos é como andar à porrada com recém-nascidos. Eu aguento 1000. Mato 1000 recém-nascidos. Na boa. Recém-nascidos até é injusto, não se mexem, não é? Mas, sei lá, crianças de 3 anos que já andam, mas meio assim atabalhoadas, eu consigo matar 1000. Fácil. Matava, agarrava um pelas pernas e usava esse como arma de arremesso e como para matar nos outros. Bem... Mas, pronto, vieram lá os burros todos. E repara, as pessoas dizem, eu não concordo com tudo o que o Gustavo Santos diz, mas até um relógio estragado está certo 2 vezes ao dia. Primeiro depende. Se for um relógio digital, à partida pode estar com os números todos fodidos e não está certo nenhum dia. Mas vamos dizer que é um relógio analógico. E sim, é verdade que um relógio estragado está certo 2 vezes ao dia, e até é essa estratégia que eles usam para manipular as pessoas e fazerem dinheiro com as trafolhices que vendem. Porque acima de tudo é isso que conta, não é? O Gustavo Santos faz dinheiro com isto. E ele sempre quis ser famoso, porque ele começou a dançarino numa boys band e depois participou no Big Brother ou não sei o quê. Portanto, é um gajo que, para ele, a fama é uma coisa que importa. Ou pelo menos importava. E está certo 2 vezes. Ok, já disse coisas, sim. Repare, se eu acreditar em todas as teorias de conspiração do mundo, eu vou acertar alguma vez, porque há algumas teorias, realmente havia pessoas que diziam assim, isto cá para mim há uma ilha, que os ricos vão lá para comer menores. Pronto, e vai saber, pelos vistos parece que é verdade, não se sabe bem a escala da coisa, e se eram mesmo crianças, pois já a gente diz que comiam crianças, pronto, depois escala, e pode acontecer um dia provar-se que isso era sério. Mas isso não invalida que tu me disseste que a Terra era plana, que não aterramos na Lua, que o Bigfoot era real e que a Hillary Clinton e o Obama são lagartos. Tu acertaste na outra porque tu dizes que acreditas em todas. E porque isso invalida completamente que tu acertes, porque tu não tinhas razão se acertaste. Tiveste sorte. Porque disparas para todos os lados, claro que acertas. E depois a cena é, o relógio certo está parado. Mas tu usavas a puta de um relógio que está parado? Para quê? Aquilo está 13h51. E tu, a que horas são? Não são 13h51, não vale a pena olhar para o relógio porque ele não vai estar certo. Não. É um relógio de merda, mandas para o lixo. Não, porque não vou mandar para o lixo, porque este relógio há 2 vezes por dia que ele realmente dá as horas certas. Portanto, vou continuar a usá-lo no pulso, feito maluco do caralho. E é assim. E porque a Covid é que veio foder isto tudo. E a próxima pandemia que houver, com um vírus que seja muito mais mortal e para o qual até se consiga refazer uma vacina relativamente rápido, nós vamos estar fodidos, porque a Covid foi realmente mal feita
em termos de pandemia. Pronto, o Gustavo Santos diz que foi tudo fabricado e estas pessoas acreditam na mesma coisa, que é o vírus não era mau e era tudo fabricado e não sei o quê, mas ao mesmo tempo o vírus foi criado para reduzir a população mundial. Pá, a uma ou outra, não dá para ter as duas opiniões ao mesmo tempo. Mas foi tudo realmente mal feito, pá, e na altura, não só a questão das vacinas e de não ter sido, de nos ter dito que a propagação impedia o contágio, quando pelos vistos não impedia, não é? Apesar de diminuir, porque estás doente menos tempo e diminui a carga viral, és menos contagioso, mas uma série de coisas foi mal feita, desde as medidas, de fechar tudo, pá, foi mal feito muita coisa. E esta gente, estes chalupas que acreditam em todas as teorias de conspiração, apoiam-se nessas merdas que foram mal feitas. E pronto, ficou no ar para muita gente, pá, que a vacina realmente foi uma coisa que matou muita gente. Matou muita gente a rir. Ui, os efeitos secundários. Primeiro, todas as merdas têm efeitos secundários. Todos os medicamentos, até a puta de um Benuron, têm efeitos secundários. O chá, se tu fores hipertenso e tomares muito chá, que é natural e nasce da terra, pá, também não te faz bem. Pode subir a tensão drasticamente. E achas até que diminui a tensão. E que se tiveres a tensão baixa não podes tomar. Mas pronto. Há muita gente que acha que as vacinas... Pá, toda a gente tomou vacinas, quase toda a gente. E estamos cá todos ainda. Ou efeitos secundários, quando é tomada aos milhares de milhão, claro. Houve casos, por exemplo, de miocardite, sim, mas, por exemplo, há estudos mais recentes que eu por acaso vi, apontam que a probabilidade de apanhares miocardite com a vacina é 40% menor do que apanhares de Covid. E sendo que é um vírus que toda a gente apanhou, se fosse um vírus que tu conseguisses proteger e não apanhar, pá, eu acho que sim, seria um problema maior as vacinas terem efeito secundário. Aparentemente toda a gente apanha Covid, vacinado ou não vacinado. E os estudos dizem que tomando a vacina, mesmo que tenhas uma reação adversa, a probabilidade é que se tivesse a doença sem a vacina terias uma reação adversa igual ou pior. Parece-me uma falsa questão. Mas isso não invalida que as coisas possam ter sido mal feitas e que as coisas não foram bem comunicadas e que foi tudo. Mas isso deu força a estes chalupas. E se tu tiveres a sua opinião, se o Gustavo Santos tivesse a opinião assim, pá, isto realmente as vacinas da Covid foi mal feita e não nos disseram tudo e houve pessoas que tomaram a vacina que tiveram reações adversas e a obrigatoriedade da vacina, com a qual eu também nunca concordei, pelo menos neste caso, neste vírus. Pá, se o vírus matasse 30% das pessoas, eu se calhar, acho que há ali um ponto em que o governo tem que intervir e obrigar merdas às pessoas, não é? Mas pronto, como obrigar a usar cinto também. Mas se ele tivesse essa postura, eu dizia, pá, isto é um tema que pode ser debatido e foi uma coisa nova e que aconteceu e que houve erros e que acho que deve ser falado e deve-se até exigir responsabilização e explicações das autoridades e das farmacêuticas e isso tudo. Só que depois, quando isso escala para mas a do tétano também é má, faz mal. Tem alumínio e as pessoas ficam autistas. E o desodorizante, fedido. E o protetor solar. Porque o sol não faz cancro. Não, porque os cientistas nem disparam raios UV nos ratos e lhes criam cancro. Não, é uma coisa que não se sabe que faz, que os raios UV fazem cancro da pele. E depois a quimioterapia também faz mal. Depois vai para todo o lado, que é impossível respeitar e ter uma conversa. É possível. Porque são chalupas. E ainda por cima são chalupas até muitas vezes desonestos. Porque não acreditam mesmo nisso. Sabem que têm que agradar a esse público para fazer dinheiro. Porque, por exemplo, o Gustavo Santos já disse isso várias vezes. Eu acho que teve isso no Extremamente Desagradável, a Joana Marques. Tem 2 ou 3 filhos e alguns são vacinados, outros não, porque ele já tinha acordado na altura. E eu pergunto, penso nisso algumas vezes e atenção que eu não desejo isto. Que fica aqui, eu não desejo mesmo isto. Imaginem que um dos filhos, o filho que não é vacinado, do Gustavo Santos, morria. Porque ele está sempre a dizer que é o mais saudável. E imaginem que esse morria até de uma doença para a qual existe vacina. Como é que ficávamos? E eu não estou a dizer que quero que isso aconteça. Porém, era giro. Era giro ver o contorcionismo, ou se ele desacordava e dizia, pá, olha, estava errado. E foda-se, pior forma do mundo de aprender esta lição. Ou se conseguia ter uma ginástica de não, porque isto não foi disto, ou foi uma coincidência. É porque estas pessoas não há coincidências, nem eventos anedóticos. É, como eu que não tomei vacinas sou saudável, isso é um exemplo científico que as vacinas fazem mal. Porque a minha avó que tomou vacinas tem bicos de papagaio.
É assim que funciona o método científico para estas pessoas. E, portanto, o que é que aconteceria nesse caso? Eu não estou mesmo aqui a desejar que isso aconteça, ou a querer não, dizer chalupice é uma coisa, passar por esse sofrimento é outra. Mas há pessoas que o seguem e que vão passar por isso, se calhar. Porque já está a acontecer, em alguns casos, não é? A vacina do sarampo, que era uma doença que estava praticamente erradicada, tem havido mortes. Porque há pais que não vacinam os filhos. Como é que isso fica? Não sei mesmo. Não sei como é que estas pessoas depois racionalizam essas coisas. Mas bem, não sei se me apetece falar muito mais sobre isto, porque já vamos em 20 minutos sobre Gustavo Santos e chalupas, foda-se, puta que pariu. Ai, não sei, não quero muito mais porque não irrita-me, é um tema que me irrita, sou sincero, porque acho que prejudica as pessoas e prejudica as pessoas mais vulneráveis. Há pessoas que estão vulneráveis e que vão afetar a sua saúde. Se ele dissesse assim, ser saudável e comer bem e não comer comida processada, se fosse só isso, está tudo bem e tem razão, e eu espero que ele seja muito saudável, porque a vida dele parece tão aborrecida. Ter que acordar de manhã e pisar a relva e o caralho, e não bebe álcool e não, nada. Foda-se. Eu espero bem que ele seja mais saudável do que eu. Foda-se. Eu bebo copos e gosto de apanhar bedeiras e com os amigos e não sei o quê. Não é para ser saudável. Eu sei que isso não é saudável. Mas eu abdico de alguma saúde para a vida ter um bocadinho mais de interesse. Não é para acordar de manhã e comparar-me com Jesus Cristo com a camisa aberta e um fio de miçangas ao caralho com 50 anos. Enfim. Bom. Depois digam o que é que acham nos comentários e isto provavelmente vai ser um assunto bastante recorrente, estas chalupas e pseudociência, porque é uma coisa que eu gosto de falar e que é giro. Mas vamos à curiosidade da semana. Só por curiosidade mórbida. Uma inundação de cerveja matou pessoas em Londres. Foi a 17 de outubro de 1814 em que um enorme tanque de madeira da Horseshoe Brewery, em Londres, rebentou enquanto armazenava cerveja Porter. Detalhes a mais, mas tudo bem. A pressão desencadeou uma reação em cadeia noutros depósitos e libertou mais de 1 milhão de litros de cerveja. E a enxurrada atravessou as paredes da fábrica e invadiu o bairro pobre de St. Giles, destruindo casas e apanhando moradores de surpresa. O desastre matou 8 pessoas, sobretudo mulheres e crianças. Algumas estavam reunidas num velório quando a cerveja entrou no edifício. E é isso. Apesar do caráter quase cómico da expressão dilúvio de cerveja, tratou-se de uma verdadeira catástrofe industrial. A cervejeira foi ilibada por o acidente ter acontecido. A cervejeira foi ilibada por o acidente ter sido considerado um ato de Deus. E as histórias posteriores sobre multidões a beber cerveja nas ruas parecem ter sido bastante exageradas. Pois é, pessoas morreram com um tsunami de cerveja. Se isto não é uma boa curiosidade para vocês lançarem num jantar com os amigos. E mulheres e crianças, principalmente, num velório. A única coisa... Eu não vou a velórios. Acho que nunca fui a nenhum velório. Já fui apanhado na curva para ir a funerais. Porque não vou. Um dia começarei a ir, mas não vou. E velórios também muito menos. Mas parece-me o único velório que eu gostaria de estar. No velório e de repente entrar uma enxurrada de cerveja pelas portas. E levar o caixão. Estou a ver o caixão a boiar nas ondas da cerveja. A ser levado. Horrível. Morreram mulheres e crianças. Afogadas em cerveja. Num velório. A prestar homenagem a um morto. E depois a cervejeira foi ilibada porque o juiz considerou um ato de Deus, que era uma coisa que estava consagrada na lei nessa altura. Que Deus é este? Que rebenta a cerveja para matar mulheres e crianças. É esta incoerência que eu não percebo. Lá está, voltamos às chalupices. Eu não percebo esta incoerência. Não percebo. Que é que aquelas crianças e aquelas... Deus escreve direito por linhas tortas. Escreve, foda-se. Estava bêbado então, claro. Está Deus bêbado e diz assim... Se a gente arrebentasse é que estes bidões de cerveja e matássemos crianças e mulheres que estão ali já a sofrer. No fundo, o sofrimento foi menor, se calhar, porque as pessoas estavam ali no velório a sofrer e morreram também. Portanto, o saldo pode ser positivo em termos de sofrimento no mundo, desde que tenha morrido toda a família daquelas mulheres e crianças, que é para não ficar cá ninguém a sofrer. Mas é isso. Mas pronto, é uma curiosidade gira. Já agora dou-vos outra, que é na mesma onda, que eu também tinha aqui, que houve uma inundação de melaço em Boston, nos Estados Unidos, em 15 de janeiro de 1919, quando um grande tanque de armazenamento de melaço
arrebentou. É assim que está escrito, arrebentou. Isto não sei se foi da Wikipedia ou ChatGPT. Espalhando o produto pelas ruas a uma velocidade estimada de 56 km/h, matando 21 pessoas e ferindo 150. É isso. Morrer com melaço antes que com cerveja, não é? Sempre é um afogamento. Se calhar com a cerveja és afogado, com o melaço levas mesmo uma talada, porque aquilo é mais denso, não é? Aquilo aleija mais. Antes de passarmos à pergunta do ouvinte da semana, queria também falar aqui uma coisa, que é, no outro dia estava sentado ao computador e estava a fazer uma pesquisa em alguns sites de vídeos porno. Estava a fazer uma investigação para um trabalho que eu às vezes faço, uma investigação científica, que é ver se o meu pênis ainda funciona. E estava ali, não é, a ver alguns vídeos, uma pessoa faz aquilo, vai vendo, às vezes pesquisa, outras vezes aparecem já os sugeridos, não sei o que, se bem que eu vejo sempre em modo incógnito, mas mesmo assim o cabrão sugere-me merdas que eu sei, dá para perceber que o gajo sabe o que é que eu andei a ver antes, mas pronto. E então estava a ver alguns vídeos e o que é que acontece? Nos vídeos, alguns sites porno, alguns têm, nos sites de investigação que eu uso, aliás, têm anúncios, não é? Tem aqueles anúncios tipo YouTube, ou anúncio antes, que tens que ver 5 ou 6 segundos e depois podes fazer skip. E os anúncios são muito sempre com base no... há um que é hilariante, que é quer foder mulheres feias na sua zona? Não faço questão. E depois porque as mulheres feias não dizem que não. É das cenas mais incríveis. Quem fez aquele copy, não sei se aquilo é tudo gerado por aí, se calhar é já. E há um agora que aparece e que é outra vez a punhetear. E eu tipo, foda-se. Tipo, mesmo a apontar-te o dedo, não é? Estás a punhetear. Primeiro, está a assumir que eu sou um homem e que estou a punhetear e não a, sei lá, a seriricar. Mas uma pessoa até fica tipo, até para ali um bocado, não é? Fica, então, tu sabes o que é que eu estou a fazer? Então não posso estar aqui a fazer outra coisa neste site de investigação. E é assim, e estás a punhetear? Não, vem antes punhetear com não sei das quantas. Com aquelas cams, provavelmente, não sei. Ou merdas até falsas. E eu estava a pensar que não há anúncios, nenhuma marca normal anuncia ali, não é? Os anúncios que tu vês no YouTube não fazia muito mais sentido estarem no Pornhub. Porque uma pessoa está mais vulnerável, está mais sensível. Eu nunca estou tão vulnerável quando estou com o pau na mão, não é? E eu estou vulnerável, aí se calhar compro um carro. Vocês não sabem, se calhar compro um carro. Ou uma cerveja, Superboc. Olha, apetece uma cerveja, olha, depois disto vou beber uma Superboc. Ou uma Sagres. É quem pagar melhor um dia para eu patrocinar este podcast. Não é? É estranho. Bem, mas é só isto. Tinha só este pensamento aqui porque aconteceu no outro dia. E há um que é horrível, que eu já não sei como é que é. Estás à procura de conas na tua zona. Boa da bruta. Eu digo, ei! Tratar as mulheres como uma vagina, não é? Enfim, pronto, olha, é o que é, deve resultar, não é? Aquilo devem fazer vários testes AB com o melhor copy e com esta coisa, ver quem é que tem mais cliques e pronto, não sei. E se calhar, olha, os chalupas que acreditam no Gustavo Santos acreditam nisto também. Olha, realmente há muitas mulheres a querer foder-me na minha zona. Está aqui na internet, é porque é verdade. Olha, e dá para aumentar o pénis? Deve dar, porque isto não é da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é que anda a esconder. Que dá para aumentar o pénis, de certeza. Tu fizeres jejum, bebes água com limão e apanhas sol nos tomates, aquilo cresce. Porque a gente é como as plantas, faz fotossíntese. Bem, vamos à pergunta do ouvinte. Perguntas dos ouvintes. A pergunta desta semana é do Diogo, que diz: o que achas de run clubs? Olha, por falar em seitas, está tudo alinhado neste episódio. Primeiro, devo dizer que eu não gosto de correr, odeio correr, nunca, primeiro porque não consigo correr muito, nunca consegui. Desde puto, eu lembro-me da educação física, que eu fazia natação, e fazia natação a sério, fazia boa natação, cheguei a ganhar provas e tudo, e não sei o quê.
contra as crianças deficientes, ganhei tudo. E tinha muita resistência. Sempre fui mais de velocidade de natação do que de resistência, mas tinha boa resistência, conseguia estar a nadar ali bué da tempo. E depois chegava à educação física, a fazer aquele tipo teste de Cooper, né? Que era 12 minutos a correr. Foda-se, matem-me já. Horrível. Fazer, por acaso, aqueles testes de prova de esforço, aquela prova médica, mas tem que correr na passadeira, aquilo vai aumentando 3 em 3 minutos, até me safo bem, dá-me sempre muito acima do padrão. Mas eu acho que o padrão deve ser muito mau. E dá-me sempre acima do padrão. E também, normalmente, está lá uma enfermeira e eu estou em tronco no todo ligado e eu estou a dar o máximo. Estou a dar o máximo porque não quero parecer um velho decrépito, não é? Mas já não faço há uns tempos, tenho que fazer. Minha hipocondria. E a ver se depois de deixar de fumar se melhorou. Mas, portanto, sempre podia correr. Ainda hoje, pá, eu nunca corri mais de meia hora seguida na minha vida. Nunca na vida. 20 minutos, talvez. Não sei se já corri 20 minutos seguidos. Põe-me a jogar a bola, com uma bola à frente, e eu corro. O que dá, não é? Hoje em dia já não é muito. Mas correr por si, nunca consegui apanhar-lhe o gosto. E tenho alguma inveja, porque acho que deve ser até um momento de meditação, e estás ali, libertas-te, e estás a correr. Mas sempre me pareceu estúpido. Além de fazer mal aos joelhos e às costas. Também há essa, né? Cada vez mais se sabe que faz. E eu consigo fazer cardio de outra maneira. Né? Lá está, sentado na cadeira a fazer investigação no porno. Mas, sei lá, no ginásio, né? Fazes tipo circuito das máquinas e fazes umas merdas, e um saco boxe, e uns flexões, e uns burpees, e não sei o quê. Um gajo sua bem e faz um cardio também fixe. Mas pronto. Portanto, vou dizer já que sou parcial. Como sempre, não é? Nunca somos imparciais com nada, mas sou parcial com os run clubs, porque não gosto de correr. No entanto, parece mais divertido correr assim do que sozinho. As pessoas que acordam às 5 da manhã para ir correr, admiro, quando passo por algum, e se passo por algum às 6 da manhã é porque estou a chegar a casa, não a sair de casa, é muito raro, mas é um misto de admiração e de esta pessoa tem muitos demónios naquela cabeça e que precisa de os acalmar. E depois dizer mas é a única altura que a pessoa pode fazer. Ok, dou essa de barato. Mas há pessoas que fazem isso em férias. Uma pessoa que durante as férias acorda antes das 8 da manhã para ir correr é uma pessoa que tem demónios na cabeça e que precisa de os acalmar. É uma pessoa que se tu lhe tiras o desporto, ela vai matar pessoas. Vai matar pessoas no trânsito, vai matar pessoas. Portanto, ainda bem, atenção, ainda bem que tem esse escape e que usa isso para acalmar os demónios. Mas tem demónio, não faz aquilo que tem força de vontade. A pessoa faz aquilo porque sabe que se não fizer, vai ser presa e vai matar pessoas. Mas pronto, os run clubs parece-me mais divertido. Parece-me, obviamente, uma desculpa para conhecer pessoas. Aliás, tornou-se uma forma de engate, não é? Run clubs. E para conhecer pessoas. E acho que faz sentido, até porque normalmente a malta que corre muito é como a malta que anda de bicicleta, são chatos do caralho. Tem que pôr sempre um postzinho nas redes sociais. Corri 5 km, não sei o que. Ninguém quer saber, caralho. Eu vou vestir aqui a minha licra agora para ir andar de bicicleta aqui no fim de semana e foder o trânsito às pessoas. E portanto são chatas. Portanto, se juntarem com pessoas que têm o mesmo interesse e falarem só entre elas sobre essas merdas, é melhor, porque não chateiam os outros. Têm amigos, só estão com amigos que correm, falam dessas merdas e não chateiam as outras pessoas nos jantares de pessoas normais. Aliás, porque nem vão aos jantares de pessoas normais, porque tenho uma prova amanhã de manhã, tenho que ir correr no meu run club, então hoje não posso ir jantar com os amigos e beber uns copos. Se a foder. Pessoas desinteressantes de merda. Bem, mas não são todas, atenção. E eu acho que até deve ser divertido. Eu vejo aqueles vídeos e invejo aquela diversão. Vejo malta ali a conviver com pessoas novas, até muitos estrangeiros, não é? Que não conhecem muita gente cá e conhecerem pessoas novas e comem-se no fim, está tudo bem, está tudo meio fit e suado, e depois bebem umas cervejas e fodem. Está ótimo, está incrível. Acho que é fixe. No entanto, o que é que acontece, como acontece com todas as merdas que juntam grupos de pessoas, ficam meio seita. Lá está. Repara, o CrossFit tornou-se muito gozado, agora já passou um bocadinho de moda. Porquê? Porque de repente virou uma religião para muita gente. Não, o CrossFit é a melhor coisa de sempre. É melhor. E chatos, e só falavam disso. E depois fica uma seita. E todas as pessoas que entram numa seita e que começam a adotar o comportamento da seita só porque é da seita, a comprar as mesmas roupas, a falar da mesma forma, a ter os mesmos hábitos de alimentares e tudo, ficam moldados à seita, ficam chatos do caralho. E ficam desinteressantes e as pessoas começamos a gozar com eles. É o que acontece com veganos, é o que acontece com os ciclistas, é o que acontece com uma série de malta.
E todos nós, em algum momento na nossa vida, já tivemos numa coisa dessas de meio de seita. E estamos e nem notamos que estamos. E a adotar esses comportamentos também. Mas, portanto, é isso que eu acho dos run clubs. Deve ser divertido. Acredito que seja. Acredito que seja uma boa forma de conhecer pessoas. É um hábito saudável, se não levares ao extremo. Porque a saúde física não é tudo o que interessa. Há pessoas que vivem para o desporto, não é? Que o traço de personalidade deles é levantar peso e ir ao ginásio. E podem ser saudáveis fisicamente. Mas muitas até não são, não é? Porque o desporto em excesso faz mal. Mas são saudáveis, mas depois não são saudáveis psicologicamente, porque também é preciso tu teres algum escape. Se tu deixas de sair com os amigos, e eu já conheci algumas pessoas dessas na minha vida, se tens pessoas que deixam de sair à noite com os amigos, e estamos a falar de malta nos 20 e tais, mas deixas de sair à noite ou deixas de ir jantar com os amigos porque estás a fazer uma dieta boa, rigorosa, porque queres aumentar a massa e queres chegar ao verão todo definido, e não vais jantar com os amigos, vou lá ter a seguir, que é para não comeres batata frita e não sei o quê, não bebes copo porque estás preparado para o verão. Por muito saudável fisicamente que seja não comer as batatas fritas e não beber uns copos, não vai ser saudável para a tua cabeça. E tu abdicares de estar com os amigos e de fazer algumas coisas, obviamente que é tudo moderadamente, porque queres estar bem no verão, que é uma coisa de ego, não é uma coisa para a minha saúde, é uma coisa para, no verão, eu estar definido e olharem para mim na praia e eu me sentir bem, que é para conseguir tapar estas inseguranças que eu tenho, porque como não sou seguro, tenho que pôr um corpo aqui, que é para as pessoas olharem e eu me sentir gostado e amado, porque os meus pais nunca gostaram de mim. É daí que eu acho que vem. E todos nós temos as inseguranças, e se fosse carregar num botão e ficar todo definido, eu também carregava. Também gostava de ser. Atenção. Mas prefiro não ser definido e não viver para isso do que aquelas pessoas que vivem para isso, que vivem só para isso e que abdicam de boa outros prazeres da vida. Mas depois torna-se isso o teu prazer, não é? É isso, é olhaste ao espelho e veste assim, e portanto também te enches de felicidade de certo modo e está tudo bem. Não sei, os seres humanos são muito complexos, não é? Somos muito complexos e eu já tirei muitas teorias do cu neste episódio. Essa é que é essa. Bem, vamos aos sketches da semana. Sketch da semana. Berti de Sousa e Belo ao gabinete 12. Entre. Bom dia, doutor. Bom dia, pode sentar-se. Trago aqui os resultados dos exames das intolerâncias e alergias que o doutor mandou fazer. Continua a ter urticária, indigestão e esses sintomas todos? Sim, todos os dias. Ora, vamos cá. Glúten está ok, sacarose também. Cá está. O Martim tem aqui uma intolerância muito, muito marcada. Então, doutor, não me diga que é a lactose. Não, lactose também está tudo bem. É intolerância a minorias. Intolerante a minorias? Especialmente ciganos e imigrantes. Não pode ser, eu até tolero. Eu só digo é que muitos só querem subsídios e que têm que cumprir as regras como os outros, mas daí a ser intolerante. Mas olha que sim, é que estão aqui bem explícitos os valores. Aliás, quando lhe passaram um cabelo de cigano no braço, você ficou todo empolado. Eu acho estranho, doutor, até porque é difícil os sintomas virem daí, porque eu é raro contactar com minorias. Só com os vizinhos chineses lá do meu condomínio, mas eu nem falo muito com eles, porque eles são meio esquisitos, sempre a trabalhar, não sei, não confio neles. Nem costuma andar muito de Uber ou mandar vir comida? Eu tento evitar ao máximo. Mas espera lá, eu estou a ver aqui que você também tem uma intolerância muito alta a mulheres. A mulheres, doutor? Sim, e não me disse que era casado. Então é disso, tem uma mulher lá em casa, está sempre com os sintomas. Não me diga uma coisa dessas. É impossível. Não sou nada intolerante a mulheres. Eu adoro mulheres. Sempre adorei desde pequenino. Estava sempre a brincar com elas às bonecas e tudo. Pois. É que é muito comum, percebe? Quem é intolerante a minorias ser também intolerante a mulheres. Diga-me uma coisa. A sua mulher trabalha e tem opiniões vincadas? Sim, é muito independente. Tem um bom trabalho. Até ganha mais que eu, doutor. Então pode ser disso. É que quem tem este tipo de intolerância normalmente dá-se melhor com mulheres hipoalergénicas, assim mais submissas, que dependem do marido, sem opiniões, praticamente decorativas. Doutor, mas como é que eu posso ser intolerante a gajas? Pronto, que é mesmo assim, não é? Se eu sou heterossexual, com orgulho. Martim,
Com orgulho ou será com esforço? Deixe-me ver o seu telemóvel. Aqui tem, doutor. Pois, lá está. A sua página de descoberta do Instagram é só corpos de homens musculados. Oh, doutor, isso é porque eu gosto de treinar. Oh Martim, eu também gosto de treinar, mas a minha pesquisa é só cus e tetas ótimas. Isso é você a arranjar desculpas. Repare, se não é intolerante a mulheres, porque é que segue aqui o Andrew Tate e o Numeiro? Oh, doutor, porque, sei lá, de vez em quando eles até dizem umas coisas acertadas. E a verdade é que elas, hoje em dia, por causa do feminismo e mais não sei o quê... Shhh, Martim, saia do armário e seja feliz. Não precisa de se obrigar a gostar de mulheres. Eu vou receitar-lhe aqui uma coisinha para tomar 2 vezes ao dia, ok? Eu não gosto muito de estar a meter químicos no corpo, muito menos se for vacinas. Não, eu estou a receitar-lhe pila. Pode tomar oralmente ou em supositório. É como preferir e para se ir habituando. Tudo bem, mas diga-me uma coisa, doutor. Isso é comparticipado pelo SNS? Sim, esteja descansado. Se for pila genérica, é comparticipada. Obrigado, doutor. E é isto. Gostaram do sketch? E é isto. Eu estou sempre a dizer e é isto. Não sei se já repararam. Mas até era para ser o nome do podcast. Só que vi que eu já vi um que era de maneiras que é isto. Uma coisa assim. E então não fiz. E ficou este. Mas é isto. Espero que tenham gostado. O que é que falta? Falta a rubrica musical. Que eu prometi que ia ser sempre. E vai. Só que estou aqui a ver como é que eu vou gerir isto, porque para quem se junta, eu não quero estar a dizer em todos os episódios, olha, isto sou eu a aprender a tocar guitarra e não sei tocar um caralho e por isso é que tem piada. Não quero estar a justificar em todos os episódios, porque torna-se chato para quem ouve regularmente. Mas a verdade é que quem se junta e não ouve outros, depois de repente vê-me, parece que eu estou a tocar porque acho que sei tocar e cantar. É que não há nada mais constrangedor do que pessoas que metem vídeos a chorar, filmam-se a chorar e metem, e pessoas que metem, sei lá, vídeos a cantar ou a dançar, porque não sabem cantar nem dançar. Portanto, eu não quero que as pessoas ouçam e pensem, olha este agora pensa que é cantor. Não, caralho, isto é gozar. Que eu até disse isso no outro episódio. No dia que chegar ao ponto em que eu toque bem, isto, a rúbrica desaparece. Porque deixa de ter piada e deixa de ser eu a gozar comigo mesmo. E também é para vocês perceberem que eu também, como aquelas mulheres bonitas que fazem aqueles vídeos a dizer tudo o que vês na internet é real. Por exemplo, olha eu sem make-up, olha eu sem estar numa pose e não sei o quê, e continuam a ser ótimas porque elas são giras e sabem que são giras e por isso é que estão a fazer aquele vídeo. E isso é gozar, é sambar na cara das feias, que é tipo, olha eu sem nada que continuo a ser gostosa e tu com esse betume todo continuas a ser um ogre. No fundo é isso que elas estão a dizer. Aquilo é muito mais ofensivo do que dizer assim, eu sou boa, é o que é, pá, a genética é fedida. Há pessoas que nascem com sorte, outras que não, e também trabalhei para isto, e olha, as mamas pagueias e o cabelo é falso, e senhor, mas continua a ser ótima, na mesma. E então, pronto, isto serve também para isso, que é para vocês verem que alguém, como eu, que vocês quando me veem na net pensam, este Guilherme é tão genial e é tão giro também, tão engraçado e tão pensando nas coisas e tão inteligente. Ele parece que faz tudo bem, ele é bom em tudo. E eu, pronto, dou-vos esta parte de eu a cantar e a tocar guitarra, porque é para vocês verem que eu também sou um ser humano e que falho, como todos vós. E o que é que eu acho que vou começar a fazer? E desculpem lá estou a fazer edging, não é? Vocês querem ouvir a música e eu estou aqui estão-se quase a ouvir e eu paro. E vou fazer eu vou-me despedir normal, entra o genérico da Bárbara de Tinoco e depois, no pós-genérico, pós-créditos, é que aparece a música. Sem contexto nem nada e tal. E vai ser sempre assim. É tipo aquele easter egg pós-créditos. Quem conhece já sabe, ouve o genérico final e assim vem a música. Quem não conhece não chega lá e não ouve, pensa que acabou o podcast e nunca vai ouvir. E também é divertido, porque assim só os verdadeiros, é um conteúdo feito só para os verdadeiros, só para quem segue a sério. Está bem? E houve 2 ou 3 pessoas que sugeriram eu tocar uns acordes primeiro, antes de cantar, que é para ver se conseguem adivinhar que música é. E portanto eu acho que pode ter piada fazer isso, porque duvido que vão adivinhar tão mal tocado que é. É isso. Até para a semana. Obrigado por ouvirem. Não se esqueçam de partilhar, de subscrever, de avaliar o podcast, lá dar as estrelinhas e essas coisas todas. E estás a pedinchar de caralho. Tem que ser. Um gajo tem que pedinchar. Vocês lembravam-se de ir avaliar se eu não dissesse, ou de dar likes e de partilhar. A maioria não se lembram. Mas eu tenho que lembrar as pessoas. Não é? Como é óbvio.
Aquele malta, eu sou demasiado cool para estar a pedir às pessoas para subscrever. Ah, pô, caralho. Vá, até para a semana. É guerra na televisão, crise na habitação e só ódio na net, tanta indignação. Dormir era o melhor, só rancor e pouco amor. Ai que tristes vidas, as pessoas andam todas mal fedidas. É que dormir era o melhor, mas é para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. É para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. Lembro de uma aldeia perdida na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava um dia vir a ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu. E nessa pequena aldeia o menino era eu. Todos! E hoje a cantar em cada canção trago esse lugar do meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos do menino.